do Rio de Janeiro para Recife em abril de 1978. Aí fui morar ali na Nisso Petit, numa casa que inclusive o Enoque morava lá, e várias outras figuras. Por exemplo, certo? Sabe quem morava lá? O atual cineasta anarquista Cláudio Assis. Na época ele chamava-se Cláudio Magno. E várias figuras. Era uma época muito difícil. Era uma época muito difícil em Recife e no resto do Brasil. Eu me lembro que o governador era Moura Cavalcante, que gostava de atirar cavalos e cachorros em cima de manifestação. O doicode aqui não era brincadeira. O pessoal dizia que o pau de arara aqui do doicode era o único do Brasil que era de quina, não era bonito. Certo? Não sei se é verdade, porque realmente eu tive a sorte de não ser preso aqui em Recife, mas dizia-se isso. E foi realmente assim. Alguns dos companheiros mais jovens perguntariam: mas o que vocês faziam de tão perigoso assim? Para dizer a verdade, nada de muito perigoso. Quando eu digo aos meus filhos que certos textos do Marx a gente tinha que datilografar e mimeografar, eles ficam meio espantados, porque se você descer na livraria lá embaixo, tem todos eles, hoje em dia. E não fez mal nenhum a ninguém. Então, uma situação difícil. Eu levei 3 anos até uma unificação que teve entre o MR8 e o antigo PCR, não o atual, o antigo PCR, e depois eu fui para o Ceará. Então eu levei 3 anos em Recife, e para dizer a verdade, é uma das cidades que mais gosto do Brasil. E, é claro, figuras ilustres. Eu tinha planejado falar que, inclusive, além do Cláudio, que virou cineasta anarquista, certo? Teve um que virou jurista, certo? Que era o nosso amigo Enoque ali, que é professor da Universidade Federal da Paraíba. Eu não sabia que ele vinha. E algumas outras personalidades, alguns outros que viraram arquitetos, que moravam mais ou menos ali na praça, na rua Nisso Petit, perto da Praça Chora Menino. Até o dia que a repressão resolveu acabar com aquilo, e quando eu cheguei, a casa, aí era um edifício, né, era um apartamento, o edifício estava cercado. Aí disse: o que eu faço? Todas as minhas coisas estão lá dentro do apartamento, dinheiro, tudo, como é que eu faço para me livrar disso? Aí eu descobri uma coisa impressionante, meus amigos, que depois de entrar no barbeiro e cortar o cabelo e a barba, eu descobri que sem a barba eu tenho cara de garoto, de menino. Aí, resultado da história, eu consegui entrar e sair. Não, entrar eu consegui. Sair é um pouco mais complicado. Para pegar minhas coisas, e fiquei lá no escuro. Era claro, deixei escurecer. Aí, graças aos céus, veio um pé d'água desgraçado, os caras não conseguiram manter o cerco do apartamento, e eu peguei e saí e tomei ônibus para a Bahia. E foi assim que eu escapuli dessa história aí. Bom, isso é uma história anedótica. Deixa eu entrar na questão do livro, que é uma coisa importante aqui. Vejam você, qual é a origem desse livro? Nós começamos a achar que tinha alguma coisa estranha do ponto de vista dos gastos eleitorais. A verdade, os gastos eleitorais, depois de 2003, ou seja, depois da posse do Lula, se multiplicaram por 5, 6, certo? Os gastos começou a ser alguma coisa absolutamente incrível. Vocês vejam, na última eleição, por exemplo, a presidenta da República afastada, quem ganhou oficialmente a eleição, gastou oficialmente, declarado, 350 milhões de reais. Fora que tudo isso está surgindo agora, certo? Todo esse negócio está surgindo agora. Eu, sinceramente, acho que 350 milhões de reais já é dinheiro como acaba, mas eu, pelo menos, nunca vi o dinheiro desse na minha frente. Mas tudo isso aí, por que estava encarecendo tantas campanhas? Porque já havia o encarecimento da época do Fernando Henrique. Porque quando eles começaram a legislar e a tirar, proibir pichação, proibir isso, proibir aquilo, geralmente proibiam aqueles meios de expressão que os candidatos mais pobres usavam. Jogavam sempre para aumentar o preço. Mas, no período Lula, tinha alguma coisa estranha, porque estava subindo demais. E aí isso tornava muito difícil para candidatos populares
para candidatos mais pobres se eleger. É claro que sempre tinha, certo? É claro que sempre tem exceções. Mas, no geral, se tornou, e aí, meu amigo Alexandre Lacerda, os seus 80 votos, por exemplo, né? É por isso, fundamentalmente, o problema. É que, na verdade, se encareceu tanto a campanha que ficou uma coisa fora do normal. Então, vejam vocês o seguinte: o presidente João Goulart, quando estabeleceu o horário gratuito, estabeleceu para baratear as campanhas. Inclusive, ele não botou isso na legislação eleitoral, ele botou isso no Código Brasileiro de Telecomunicações. Era obrigatório um horário gratuito para os candidatos, que era ao vivo, certo? O cidadão ia lá, tinha uma mesa aí na televisão que ela sentava e dava o seu recado. Atualmente, o horário eleitoral virou uma forma de encarecer a campanha, porque entra agência de publicidade, o marqueteiro de não sei das contas, isso, aquilo outro, por aí vai. Seja, virou, transformou uma coisa que era para baratear a campanha, o objetivo do João Goulart qual era? Impedir que os candidatos que tivessem mais dinheiro comprassem espaço na televisão e os que não tivessem não comprassem e ficassem fora. Então, por essa razão que ele elaborou a ideia do horário gratuito é essa. Virou o contrário agora. Você vai para a televisão, todo mundo tem direito. Agora, primeiro tem que passar pela barreira do partido. Segundo, certo, você, se não tiver marqueteiro, uma porção de coisas, o teu programa fica meio pobre em relação aos outros. Então, não é nada contra os publicitários, viu, André? Eu sou a favor da publicidade, desde que ela seja honesta, bem, todo esse negócio aí. Inclusive, uma das figuras que eu mais admiro é um publicitário nacionalista, chamado Genival Rabelo, que escreveu um livro importante sobre a penetração estrangeira na mídia brasileira. Bom, mas vejam vocês, aí nós ficamos meio assim, pasmados. O que está acontecendo? De onde é que veio esse dinheiro? Porque o do PSDB, por exemplo, era claro da desvio de dinheiro. Eles juntavam no poder e geralmente era banco, essas coisas todas. Mas de onde está vindo esse dinheiro todo? Bom, nós debatemos isso e não chegamos a uma conclusão. Na campanha eleitoral, agora da Dilma, essa última, começou a aparecer o negócio da Petrobras. A nossa primeira tendência foi achar que não era verdadeiro. A nossa primeira tendência foi achar que era alguma conspiração da mídia para favorecer o Aécio, alguma coisa assim, certo? Geralmente isso existe também, mas estava demais. Então como é que pode? Não pode ser uma conspiração da mídia, é só esse negócio, está parecendo coisa demais. Aí o resultado da história é que nós resolvemos, eu particularmente, dar uma geral dos processos. Ou seja, nas ações do Ministério Público, nos relatórios da Polícia Federal e nas sentenças da Justiça, que era fundamentalmente o juiz Moro nessa época, que estava com o processo. Bom, eu sinceramente tive uma surpresa, porque as provas eram irretorquíveis, esmagadoras, de que tinha havido alguma coisa muito grave na Petrobras. Como todos aqui sabem, na nossa opinião, a Petrobras é a maior conquista do povo brasileiro depois de 1930. Afinal de contas, a Petrobras mostra a nossa capacidade de nos desenvolver de forma autônoma, de forma independente. Não é à toa que em 1953 até 1960 e depois ainda durante a época da ditadura, tudo que esses porta-vozes do capital estrangeiro, dos americanos diziam, é que nós não tínhamos capacidades para desenvolver uma indústria do petróleo. Eu dou um exemplo. Tem o Celso Furtado, nas memórias dele, fala de uma conversa que teve com o Roberto Campos, que depois ia ser ministro do planejamento da ditadura, do governo do Castelo Branco. Ele disse que o Roberto Campos, depois ele argumentava bastante com o Roberto Campos, de que era necessário que os brasileiros tivessem domínio da indústria do petróleo. O Roberto Campos dizia, mas os brasileiros não vão conseguir mesmo. Isso terminou o papo assim. Tudo o que eles diziam é que nós não tínhamos capacidade de desenvolver isso. E, no entanto, foi exatamente aonde nós mais nos desenvolvemos do ponto de vista industrial. Afinal de contas, só o Brasil que teve conseguiu descobrir esse bando de campo de petróleo em águas profundas, por exemplo. Nenhum outro país, porque o Golfo do México é uma lâmina de 300 metros de água, certo? Nós operamos por 1.200 metros de água aqui, tranquilamente. É uma coisa completamente diferente. Então vejam vocês que é diferente o cidadão. Eu não estou defendendo o roubo pequeno, não.
Mas vejam vocês que é um pouco diferente o cidadão roubar uns níqueis lá em alguma repartição pública e assaltar a Petrobras. Porque no caso de assaltar a Petrobras, ele está comprometendo o futuro do país, está comprometendo o futuro do povo brasileiro, está comprometendo a nossa capacidade de crescer, de nos desenvolver. Então é completamente diferente uma coisa e outra. Na Petrobras, aliás, a fama da Petrobras antes desse escândalo sempre foi que era um dos lugares mais honestos que tinha nesse país. Sempre foi essa a fama da Petrobras. E de repente aparece uma coisa dessa. Aí quando nós fomos ver o que tinha acontecido, aí vocês vão ler no livro, porque senão se eu contar também ninguém vai ler o livro, e aí vai ser meio decepcionante, entendeu? Mas, objetivamente, estava havendo uma ação. Então vejam vocês o seguinte, algumas questões. Como é que pode, e isso nos embarcou um bocado, o PT, o PMDB e o PP, que foram os partidos principais, acharem que não tinha nenhum problema assaltar a caixa da Petrobras dessa forma, através de propina das empreiteiras, que por outro lado, cobravam sobrepreço da Petrobras, para ficar no poder. Como é que pode alguém achar que isso é uma forma legítima de ficar no poder? Vejam vocês que isso significa restringir a democracia brasileira. Porque significa que uma parte dos candidatos simplesmente não vão ter chance nenhuma de conseguir ser eleito. É claro que você bota um caminhão de dinheiro em alguns candidatos, esses têm mais chance de se eleger do que outros. E vou dar um exemplo claro. Na última eleição, 2/3 dos candidatos para o Congresso Nacional foram os que mais gastaram nos seus estados. Tá? E vejam vocês que metade do Congresso Nacional foi financiado fundamentalmente por 11 empresas apenas, que são as que vocês conhecem, a Odebrecht, essas coisas todas aí, mas algumas multinacionais. Então, uma concentração dessa de poder econômico, e no caso do PT, principalmente através da Petrobras, significa que a democracia brasileira ficou bastante, deixa eu usar um termo popular, bastante avacalhada. Porque não tem democracia que resista a uma coisa dessas, certo? Claro, se você não tem uma raiz nacional, se você não cuida da sua nação, essas coisas todas, também não cuida do seu povo, certo? E, portanto, também a democracia, se você não cuida do seu povo, para que democracia? A democracia é o domínio do povo, certo? É fundamentalmente isso que é a democracia. Vejam vocês que nós temos, eu estou até escrevendo sobre isso, nós temos a partir de 1964, até um pouco antes, gente que diz o seguinte, formulação do Fernando Henrique, por exemplo, que é um pouco parecida com a de certos caras do PT. As nações não são mais o centro do desenvolvimento dos povos. Não são elas que conhecem. Isso é uma besteira. Porque é claro que se não é as nações, se não é o Brasil, não vai ser os Estados Unidos que vai fazer justiça social no nosso país. Certo? Nunca foi. Por que vai ser agora? Justamente quando eles estão na situação pior, mais reacionária, e em crise ainda por cima. Então vejam vocês. Então, essa questão aí, eu acho que é fundamental. Quem não cuida da sua nação, quem não tem a sua nação na cabeça, certo? Inclusive, vejam vocês que eu sou inteiramente a favor dos candidatos a vereadores, por exemplo, ter seus programas locais, do que eles vão fazer, o que eles vão lutar em cada local, etc. Para aí. É claro, mas isso daí está dentro de um horizonte nacional, é claro. Porque senão não tem sentido você pegar e fazer, eu vou fazer uma brilhante administração em Recife, o resto do Brasil esculhambado. Isso não existe. Por isso simplesmente não existe. O Brasil melhora, e aí melhora as cidades, nós não temos como. E vejam vocês que isso é tão verdade hoje, que além de responsabilidade fiscal, virou um garrote. Você tem municípios que você simplesmente está gastando 25% do orçamento em saúde, pela simples razão que o governo federal diminuiu a sua parcela. Eu não conheço Pernambuco mais tão bem quanto eu conhecia, mas conheço São Paulo, Araraquara é um exemplo, São Carlos é um exemplo, todos esses municípios que gastam 25% para mais no orçamento de saúde, porque eles não conseguem, o governo federal não consegue entrar com parte deles. Então, eu vejo você, isso vira um garrote,
Porque como a lei de responsabilidade fiscal significa que você não pode ultrapassar certo limite da folha, isso fica extremamente difícil. Daí o recurso a organizações sociais, essas coisas todas que você vê por aí, que você entrega, na verdade, a administração da saúde para particulares. É uma solução ruim, mas vejam vocês que a própria lei acaba empurrando os prefeitos para esse tipo de solução. Bom, vejam vocês, então essa é uma questão, a questão da democracia, etc. Por aí vai. Queria mais levantar uma outra questão, aliás, duas. Essa confusão que está no Brasil, temos uma presidente afastada, temos um presidente que é uma TV da confusão e todo mundo aparece todo dia uma denúncia, certo? Quando eu estava saindo de São Paulo, me telefonaram dizendo que ia sair uma delação premiada do filho do Sérgio Machado. E eu, por sinal, como eu trabalhei na administração cearense, eu conheço o filho do Sérgio Machado. Eu disse, mas não é possível. O que esse cara fazia? Senão ele concentrava no exterior o dinheiro do Renan, disso, daquilo outro, do Sérgio Machado. Aí disse, não é possível. Se eu conheço esse cara, isso é um débil mental. Aí o companheiro do outro lado disse, mas você não acha que para fazer esse serviço o ideal é um débil mental? Mas realmente é verdade. Realmente é verdade. Entendeu? Você não precisa ser inteligente para fazer uma coisa dessa. Você não precisa ser inteligente para fazer isso. É verdade. Aí vejam vocês, estamos numa situação desse tipo, e aí tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que ver. Eu particularmente acho nojento, acho completamente escandaloso você ter uma posição num dia sobre uma coisa e no outro dia sobre outra, em questão de princípio. Ou seja, você pode até mudar a sua posição, você não é obrigado a ter posição. Agora, você não pode lançar uma resolução, como o PT lançou no dia 17, do Diretório Nacional, dizendo que a Lava Jato é o instrumento político do golpe, e lança outra, na segunda ou terça-feira dessa semana, dizendo que o golpe é para barrar a Lava Jato. Das duas, uma. Ou a Lava Jato é o golpe, ou o golpe é para barrar a Lava Jato. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Esse tipo de oportunismo, que não leva em consideração, isso é uma falta de respeito ao povo, certo? Achar que o povo é burro. Fundamentalmente é isso, que lança uma coisa dessas coisas. Evidentemente que a Dilma, ela caiu, e eu não sei o que vai acontecer, se ela vai votar ou não, porque o Temer era muito ruim, mas ela caiu fundamentalmente porque mentiu quando acaba mais na campanha e depois fez exatamente o contrário do que tinha dito, e o país está à deriva. Fundamentalmente está numa situação fragmentar. Então esse é o problema principal dela ter caído. Não é que teve um golpe armado assim, assado, porque não tem golpe que derruba o presidente quando o país está crescendo. Isso nunca existiu, certo? Em lugar nenhum do mundo existe uma situação que tem um golpe que derruba o cara que o país está crescendo. Até mesmo no caso do João Goulart, o país não estava crescendo naquela época, certo? Infelizmente. Até cresceu depois, mas não na época do João Goulart. Então é claro que isso daí abre caminho para derrubar, etc. Por aí vai. Seja golpe, seja dano, mas nesse caso aí, eu sinceramente acho que não. Por último, eu queria levantar uma questão que é como se usa a difamação. Falou-se muito sobre o juiz Moro. Fundamentalmente o seguinte: é um cidadão que está educando, é um cidadão que está a serviço do golpe e outras coisas assim. Nós ficamos tão impressionados com isso que essas coisas que eu estou falando é o que não tem no livro, né? Então dá para nós fomos consultar um senador conterrâneo dele, um senador Requião, certo? Para ver o que ele dizia dessas coisas, etc. Por aí vai. Mas depois soubemos através dele que o juiz era um juiz que estava lá no processo do Banestado, que era o processo contra os tucanos e contra o PFL, contra o DEI, lá atrás, que não conseguiu ir à frente porque foi abafado, inclusive com a colaboração do PT. Então, na verdade, o Moro é o seguinte: ele tem uma cabeça de juiz, certo? Fundamentalmente é isso que ele tem na cabeça. Ou seja, ele acha o seguinte: quem rouba tem que ir para a cadeia. Essa que é a ideologia dele, fundamentalmente. Acho que, no momento, é uma ideologia extremamente positiva, certo? Porque, afinal de contas, do jeito que o país está, não é brincadeira. Bom, meus amigos, eu procurei aqui dar uma geral sobre esse conjunto de questões.
fiz o possível para o foco deles estar nos cartéis. Qual é o problema dos cartéis? O problema dos cartéis é o seguinte: uma coisa é o Odebrecht, Andrade Gutierrez, essas companhias todas, lá atrás, lá na época da ditadura, quando elas até colaboravam com uma coisa do desenvolvimento nacional. Outra coisa é quando elas se tornam tão grandes que elas viram monopólios, ou seja, elas fundamentalmente não é pelas obras que elas estão, as obras que elas fazem, que elas estão ganhando dinheiro, que até seria justo, não tem nada contra uma empresa ter lucro. Fundamentalmente é por achacar o poder público. E se vocês repararem, nenhuma obra fica pronta delas mais. Belo Monte não ficou pronto. O São Francisco ficou pronto? Não, né? também não ficou. Nenhuma obra fica pronta mais. Por quê? Porque tem um aditivo. Então você pega, sempre lança o aditivo, e a obra não termina nunca. Então uma coisa é o Odebrecht lá atrás, quando ela fazia mais obras, terminava a obra, tinha um lucro, etc, por aí vai. Da coisa diferente é quando ela vira chacadora. Aí não tem jeito. Certo? E tem uma porção de empresas de engenharia do Brasil que pode assumir esse papel. Não temos que... Esse domínio de multinacional, monopólio, todo esse negócio, só serve para nos atrasar. Que aí acaba assim, o BNDES que é a fonte de financiamento do investimento. Aí vai tudo para essas empresas. E deixa o resto todo. Eu fiquei impressionado. Teve uma empresa em São Paulo, esqueci o nome agora, que descobriu um novo processo de pigmento, fabricação de tinta. Aí o BNDES deu para ele 1 milhão de reais. Aí um amigo dele disse: mas o cara deu pelo menos 1 milhão. Eu disse: não, você não está enganado. 1 milhão. Esse 1 milhão é vergonhoso, certo? Você dá para uma empresa de esporte, fundamentalmente. Mas era uma empresa que não estava dentro do esquema. Então recebeu isso. Aí, vamos fazer biodiesel. Aí eu vi a entrevista do sujeito lá no interior de Minas, quer dizer, eu fiz um bom esforço lá no BNDES, aí eles me deram um financiamento de 6 milhões. 6 milhões eu tenho no meu bolso, não vou fazer um negócio desse. Para que eu preciso do financiamento de 6 milhões? Na verdade, você concentra o financiamento público, o financiamento que era para ser para o Brasil crescer, em meia dúzia de empresas. E quando não é, picaretas tipo Eike Batista. Porque aí é pior ainda, que as empresas nem existiam. Certo? As empresas eram fundamentalmente pré-operacionais. O que quer dizer empresa pré-operacional? Quer dizer que precisa de um papel. É isso que quer dizer. Com exceção de uma ou duas, o resto eram todas pré-operacionais. E aí aconteceu toda essa desgraça que está acontecendo no Brasil. Então, meus amigos, nós somos perfeitamente a favor. A iniciativa privada tem um papel importante no Brasil, sem dúvida alguma, embora o problema é o seguinte: sem iniciativa pública, sem investimento público, dificilmente o investimento privado consegue suprir as necessidades do país. Mas essas coisas aí que aconteceram com a Petrobras não é apenas um problema desse ponto de vista policial e moral, que já seria uma coisa bastante importante. É também porque compromete o futuro do país. Se a gente não resolver isso, nós vamos estar comprometendo o futuro do país. Pernambuco, particularmente, tem uma tradição grande nessas questões. Afinal de contas, Miguel Arraes foi governador, nós apoiamos o companheiro Eduardo Campos para presidente, e tem toda uma tradição aqui bastante importante. Então, essas questões nacionais, eu me lembro que quando eu entrevistei o Gregório Bezerra, quando ele voltou da viagem, o que me impressionou não foi, tem toda a história dele, tudo isso, mas é impressionante como ele tinha na cabeça a questão da nação brasileira. Porque eu fui um dos primeiros a entrevistar ele quando ele chegou, porque ele resolveu fazer uma homenagem aos que tinham lutado para a liberdade da cadeia, etc. E eu era um representante desse. E aí, por essa razão, eu fui um dos primeiros a entrevistar ele. Na casa dele, inclusive, aqui, casa do filho dele, que aliás era a casa dele. E foi muito importante essas coisas, certo? Então, Pernambuco tem toda uma tradição nisso, por aí vai, e não é à toa que a Edna aqui foi, depois de São Paulo, foi o primeiro lugar
para que ela lançar um livro, foi iniciativa dela. Não, eu quero lançar um livro, etc. Esqueci de acrescentar que naquela casa da Alice Petit foi onde eu conheci você. Certo? É verdade que você não morava lá, mas você foi visitar lá, certo? Você é a Lúcia. Visitar lá, certo? É verdade. Esqueci de acrescentar essa coisa. É verdade. Isso foi em 1978, é um tempão. 1978, tempo que não acaba mais. É verdade, é certo, é verdade. Já era meio invocado daquele jeito lá. Já estava lá. Daí ele estudava na rural. Ele estudava na rural lá. Daí rural é uma repressão, não acaba mais. Certo? Não tinha presidente DCE que ficasse lá que não fosse caçado. Era caçado um, caçado do outro. Era uma confusão lá na rural daqui. Foi a primeira greve em Pernambuco, depois do golpe. Foi na rural? Foi na rural. Você tem uma ideia. A tradição combativa, esse negócio todo. Então, meus amigos, do ponto de vista aí, vai ter reunião do regional para não falar presente, e aí é outras coisas, certo? Né? Aí é outras coisas. Aqui é para o lançamento do livro, eu estou me detendo nessas questões aí, não sei se eu falei muito, que realmente não é assim, mas obrigado.